A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje eu convido aos irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Os novos convertidos, que ainda não têm o costume de ler a Bíblia, é o último livro da Bíblia. Tem pessoas que dizem que têm medo de ler o livro de Apocalipse, e eu queria estar aconselhando a vocês e dizendo que nenhum livro da Bíblia faz medo vocês lerem, pelo contrário, faz tirar os medos que vocês tiverem, porque quando a gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece Deus, e quando nós não conhecemos Deus, nós não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai conhecendo Deus e você vai aprender e saber de onde você veio e para onde você vai. E no livro de Apocalipse nós vemos que Deus, Ele está assentado no trono do universo. Glória a Deus. Então, se Deus ele está assentado no trono do universo, meus irmãos, Deus ele tem o comando do universo, ele tem o comando de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e sustenta também todas as pessoas, ele sustenta a minha vida e sustenta a sua vida. Glória a Deus. Então, no capítulo de número 3 e no versículo 14, fala na 7ª carta à igreja de Laodiceia. Talvez essa mensagem leve 2 áudios, e aí eu vou estar enviando de 2 vezes a mesma mensagem, amém? Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesse versículo 22, nesse último versículo que nós lemos, esse versículo ainda nós encontramos ele em outros versículos na Bíblia, é o mesmo versículo, e esse versículo é assim um versículo que fala muito comigo, eu acredito que com vocês também, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que nós possamos permanecer atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, porque Deus, ele fala com cada um de nós, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Deus, ele avisa antes de acontecer. Deus, ele já avisa aos seus servos, e Deus, ele está usando alguém para falar com você,
você deve estar atento à voz de Deus, porque muitas vezes Deus usa alguém para falar com você, amém? Então aqui, meus irmãos, nessa passagem nós vemos que Jesus, ele estava do lado de fora desta igreja e batendo na porta. E essa igreja, essa carta aqui, a igreja de Laodiceia, é uma carta para os irmãos que não sabem ainda. Apocalipse foi uma revelação de Jesus ao apóstolo João, né? João teve essa visão. E nesta visão, Jesus mandou que ele escrevesse 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas 7 cartas, na verdade, elas formam uma única mensagem para a igreja em todos os tempos e lugares. Então nós aprendemos aqui também que tem revelação que Jesus revela somente ao anjo da igreja, ao líder da igreja. E essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja indecisa, né? E que não se posicionava espiritualmente. Ela era indecisa, era morna. Ela queria servir a 2 senhores. Então, Laodiceia, ela já havia recebido uma mensagem de Paulo. No livro de Colossenses, nós vemos que Paulo, ele estendeu a carta aos Colossenses também para os irmãos de Laodiceia. Eu queria estar levando os irmãos a essa passagem que fica no livro de Colossenses, no capítulo de número 4, e no versículo 13 diz assim: pois eu lhe dou testemunha de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E aí no versículo 17, Paulo diz: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então aqui Paulo já alertava àquela igreja. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a mensagem de Jesus àquela igreja não houve elogios, houve uma instrução. Jesus, ele instruiu ali que eles se arrependessem e voltassem ao zelo. E Jesus, ele deu a promessa que se eles se arrependessem, eles iriam compartilhar o trono de Deus. Glória a Deus. Laodiceia não recebeu elogios, mas foi severamente exortada a mudar de conduta. E aqui no versículo 14, no primeiro versículo que nós lemos, inicia assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quando Jesus diz o Amém, né? No início aqui ele diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Então, nós aprendemos aqui que Jesus, ele é aquele... Jesus, ele é aquele que confirma, meus irmãos, nossas orações. Glória a Deus. No final de nossas orações, nós costumamos dizer amém. Ou seja, assim seja, né? Porque amém significa assim seja. E nesse versículo, Jesus diz que ele é o amém. Então, Jesus, ele é a confirmação, glória a Deus, de nossas orações. E nesse mesmo versículo, Jesus diz que ele é testemunha fiel e verdadeira.
Ou seja, Jesus, ele é a própria verdade. E ainda no mesmo versículo, Jesus diz que é o princípio da criação. No final do versículo 14, ele diz: o princípio da criação de Deus. Então, eu queria levar você a 2 versículos, um que está no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. E ainda no versículo 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glória a Deus. Aleluia. E no livro de João, no capítulo 1, também, o livro de João inicia dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo que estava no princípio era Jesus Cristo, e ele se fez carne e habitou entre nós quando ele veio aqui na terra. Glória a Deus. Então, aqui, meus irmãos, ainda nesse versículo 14, nós vemos essas 3 afirmações. Jesus diz que ele é o Amém. Ele confirma nossas orações. Jesus diz que ele é testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus, ele é a própria verdade que vai te libertar quando você conhece a Bíblia, porque no livro de João 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você quer ser liberto, meu irmão? Leia a palavra de Deus. Glória a Deus. E ainda Jesus diz que é o princípio da criação. Jesus, ele estava presente na criação de tudo. Então, meus irmãos, o áudio vai ser, a mensagem vai ser dividida em 2 áudios, mas nós ainda vamos ver esse versículo onde Jesus diz, no versículo 15, Jesus diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, os antigos, né, as pessoas mais velhas, elas falam que, como na época antiga nós não tínhamos tantas farmácias e tantos remédios, tantos médicos, né, ao nosso alcance, perto como temos hoje. Então, eram mais remédios caseiros que as pessoas usavam. E quando alguém estava se sentindo mal, com ânsia de vômito, às vezes comia uma comida que fazia mal, as pessoas davam água morna para essa pessoa beber, porque a água morna provocava o vômito. E aqui Jesus diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós vamos encerrar esse áudio por hoje, e amanhã nós continuaremos com a mesma mensagem. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando força, que Deus abra o nosso entendimento. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, vem abrir os nossos olhos, Pai, que possamos ver, Pai, qual é a Tua vontade em nossas vidas, Pai, que possamos ser sensíveis, Pai,
a voz do teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.